Atreu foi o primeiro a ter filhos. O nome dos gêmeos era Agamenon e Menelau. O reino passaria para Agamenon e Menelau juntos. Senine demorou mais para engravidar. No entanto, tão logo ela teve a primeira criança, era um menino, Tiestes chamou de Tântalo II. Era uma maneira de lembrar a população, olha, somos descendentes dos deuses. Era uma maneira de lembrar a todos a linhagem deles e quem eles eram. Apesar de Tântalo todos saberem que cometeu uma monstruosidade, todos sabiam também que ele era um semideus, que ele era filho do próprio Zeus e que havia sido criado dentro do Olimpo. Levou um pouco mais de tempo e Senine engravidou outra vez outro menino. Dessa vez chamaram-no de Ágalo, e depois disso demorou muito, mas muito tempo mesmo para ela engravidar de novo, mas finalmente ela engravidou e teve uma menina, a quem Tiestes chamou de Pelópia. Pois é, nós vamos questionar agora com a cabeça de século XXI, mas Pélops, o pai, não expulsou eles do reino, eles fazem uma homenagem, mas justamente Pélops havia partido do reino da Élida e estendido o seu reino a uma extensão de terra que passou a ser reconhecida com o nome dele, Peloponeso. Portanto, era um nome de peso e era justamente o que Tiestes, que não teve os filhos primeiro, foi Atreu, foi o irmão dele quem teve, ele estava reafirmando o poder dele, reafirmando o sangue real dele. No entanto, na numerologia, costumamos dizer que nomes são sentenças. Antes de fazer uma homenagem a uma criança com o nome de alguém da família, devemos considerar muito bem a vida dessa pessoa, como foi. Mas isso já é um spoiler. Vamos voltar aqui. Que tem babados, olha, babados e mais babados nessa história para contar. Tanto Atreu quanto Tiestes tinham dons especiais. Atreu era um grande contador de histórias, como todo bom geminiano. E Tiestes tocava a lira muito bem. Interessante que a lira foi um presente de Apolo para Mercúrio, o deus regente de Gêmeos, quando ele ainda bebezinho. Essa é uma outra história, tem aqui no canal, mas eu acho que eu contei essa história num vídeo de previsões. Eu vou disponibilizar essa história lá na playlist da História dos Deuses. Mas agora vamos voltar porque o babado é quente. São muitos babados. Acontece que Aérope, esposa de Atreu, ficava maravilhada toda vez que Tiestes pegava a lira e começava a tocar e cantar. Um dia, após o jantar, como era de costume, Tiestes estava tocando a sua lira. Atreu conversava animadamente com os convidados do jantar. Eles sempre tinham convidados. Como todos os geminianos, eles adoravam conversar, então eles gostavam de ter gente ao redor. Ou era algum general, ou era algum sacerdote, ou eram vários generais, sacerdotes, enfim. A mesa deles era sempre cheia de gente. Tiestes estava lá, tocando a sua lira. De repente, ele começou a sentir... Eu não sei explicar em palavras. Todo mundo aqui já deve ter sentido isso. Sabe quando você está fazendo alguma coisa ali concentrado e você simplesmente sente que deve olhar numa direção? Não é algo que se traduz em palavras. Não é nem um sentimento, é um chamado sem palavras, invisível e sem que ninguém racionalize. Ele estava tocando a sua lira
quando de repente ele sentiu que deveria olhar. Simplesmente ele tocando mesmo, não parou de tocar, levantou os olhos. Quando ele levantou os olhos, ele encontrou os olhos de Aérope, esposa do irmão dele. Acontece que aquela química foi tão forte. Alguma coisa no olhar dos dois se conectou. E ele não conseguiu mais parar de olhar. Ele continuou tocando. Nessa época, a esposa dele, Senine, estava grávida da filhinha caçula, de Pelópia. Os dois ficaram se olhando assim ainda um tempo. E, de vez em quando, ele abaixava a cabeça, continuava tocando a lira, levantava os olhos, olhava para todos os convidados para ver se não tinha ninguém olhando e voltava a trocar olhares com Aérope. Pois é. Ele não desviou o olhar e os dois começaram ali algo que nem os dois conseguiam entender. O tempo foi passando e toda vez agora, depois do jantar, quando Atreu se concentrava em contar casos e histórias e ter a atenção de todos em si, Tiestes trocava olhares com Aérope. Pois é, então. É claro que não prestou. É claro que, tendo se apaixonado por Tiestes, Aérope começa a dar menos atenção para Atreu. Isso é óbvio. Isso é humano, é lógico, né? E é claro que Atreu começa a sentir que a esposa está mais fria, né? Que tem alguma coisa errada. A princípio, foi só um estranhamento. Com o passar do tempo, começa a ser uma desconfiança. A essa altura do campeonato, os olhares já se intensificaram entre Tiestes e Aérope, e o babado vai ficando cada vez mais quente, e o babado vai ficando cada vez mais forte, e os dois começam a se encontrar casualmente cada vez mais vezes, até que acontece e eles começam a marcar encontros às escondidas. Atreu, sendo traído, está sentindo, está sabendo, claro, só não sabe direito o que está acontecendo. Ele sabe que algo está acontecendo. Então ele começa a prestar um pouco mais de atenção à esposa. No entanto, Atreu, apesar de ter demorado para perceber a mudança de comportamento com a esposa, ele não se dava conta da intensa troca de olhares após o jantar, que ficava cada vez mais assintosa. Os dois já não conseguiam mais esconder. Atreu não percebia porque estava ali se pavoneando e conversando com a plateia que prestava atenção. Ele era divertido, ele era um excelente contador de casos, de histórias. E a plateia estava toda ali interessada nas coisas que ele contava e também babando um pouco o ovo dele, que era rei. E afinal de contas, pai dos futuros reis também. A plateia também não se dava conta. Mas haviam pessoas que estavam ali para prestar atenção neles e nas suas necessidades. Eram os criados, que estavam ali para servi-los. E para servi-los bem, precisavam estar atentos, porque se algum dos convidados, ou algum dos dois reis, ou alguma das duas rainhas, ou os príncipes, a princesinha não, porque a essa altura era recém-nascida, mas se alguém simplesmente olhasse para algum dos criados, eles tinham que atender. Portanto, eles estavam atentos até mesmo aos olhares. Assim, há muito tempo, os criados já sabiam da história que estava acontecendo entre Tiestes e Aérope. Apesar de Atreu ter a atenção da casta sacerdotal e do exército, Tiestes era mais popular entre o povo e os soldados.
Eles gostavam muito porque Tiestes era muito carismático. Eles gostavam muito de Tiestes. Com a desconfiança e frieza da esposa, Atreu começa a ficar irritado. E é claro que ele não vai descontar sua irritação nos generais nem nos sacerdotes, porque ele precisa deles para tomar as decisões e governar, assim como do irmão. No entanto, irmão é irmão. No entanto, Atreu começa a se tornar um pouco implicante com Tiestes. Não que ele tenha percebido alguma coisa, talvez intuitivamente. Talvez tenha percebido alguma coisa intuitivamente, um pouco mais de atenção, mas jamais passaria pela cabeça dele que a esposa o estaria traindo com o irmão. Mesmo assim, ele se tornou implicante com Tiestes. E as decisões do reino começaram a ficar difíceis quando os dois discordavam. Porque Atreu estava implicando com Tiestes, Tiestes, por sua vez, enciumado pelo fato de Atreu ser o marido de Aérope, começa a também se tornar implicante com ele e a coisa no reino começa a não ficar boa. As decisões são difíceis de serem tomadas, começa a ficar complicado e os deuses estão atentos a isso. E os deuses percebem, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Melhor separar os dois aí, deixar um só governando Micenas. E aí, o que os deuses fazem? Mercúrio coloca um descendente daquela criatura mitológica lá do signo de Áries, lembra? Aquele carneiro do velo de ouro? Mercúrio coloca um descendente de Crisómalo. Crisómalo era o nome do carneiro do velo de ouro. Ele coloca um descendente do carneiro do velo de ouro nos rebanhos de Atreu, como um sinal dos deuses de que apenas Atreu deveria continuar. Por quê? Porque Atreu teve os primogênitos, porque Atreu lidava melhor com a casta sacerdotal, com os generais do exército. Então, eles acharam que Atreu fazia melhor o jogo da política. Acontece que, apesar de ter separações, esse rebanho é de Atreu e esse rebanho é de Tiestes, na hora de cuidar, eles eram cuidados todos juntos. E ninguém se deu conta daquele carneiro com o pelo dourado ali, até que estavam cuidando dos carneiros. E os criados estavam ali pastoreando quando o sol bateu ali nos animais e o pelo do carneiro brilhou forte. Então eles foram lá ver e descobriram outro carneiro com o pelo dourado. Ali eles lembraram da criatura mitológica. Se você não conhece a história, vai lá no signo de Áries, vai lá que a história do carneiro do velo de ouro é ariana. Bem, eu não sei, talvez esses gêmeos, Atreu e Tiestes, tenham aí um ascendente em Áries, para o carneiro estar entrando aqui, né, na nossa história, ou uma lua, gêmeos, ascendente em Áries, gêmeos, lua em Áries, enfim. Fato é que um descendente do carneiro de ouro ariano vem parar aqui na história dos nossos gêmeos. Um dos criados comenta que achou ter visto um carneiro com o pelo um pouco mais escuro do que os demais nos rebanhos de Atreu e que achava que ele havia aparecido lá. Tinha quase certeza. O problema é que ele não soube dar certeza absoluta, porque eles só viram de fato quando o sol brilhou e o pelo brilhou junto. Bem, a notícia começou a correr, primeiro entre os empregados, e depois alguém lembrou de dizer: chamem os reis para ver, chamem os príncipes, eles precisam ver isso. E de repente havia uma pequena multidão em torno ali do descendente de Crisómalo. Os criados começaram a contar como foi que eles descobriram, como foi que eles viram. Um dos criados comentou que achava tê-lo visto no rebanho de Atreu. Então Atreu entendeu aquilo como um presente divino. Os sacerdotes e os generais já haviam percebido que a relação dos dois não estava boa. Não haviam comentado nada com os dois, mas eles já estavam pensando em sugerir que apenas um dos dois permanecesse com a coroa. Eles já estavam pensando nisso. Então, eles entenderam a presença do carneiro do velo dourado ali no rebanho de Atreu
como um sinal dos deuses para dizer que era Atreu quem deveria permanecer com a coroa. Tiestes começou a não gostar do rumo daquela prosa, né? Começou a não gostar de para onde aquelas conversas estavam sendo levadas. E começou a perceber um movimento político para que apenas Atreu continuasse a governar Micenas. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.